Pois é, se correr o bicho pega. Então o negócio é o seguinte, essa música aí de Juraildes Cruz e Xangai. Xangai para mim, o maior intérprete brasileiro da atualidade, né? Vivo e fazendo coisas. Vale a pena procurar. A música é de Juraildes da Cruz, mas nessa gravação estão tanto o Juraildes da Cruz quanto o Xangai. E se correr o bicho pega. Então o negócio é o seguinte, nós ficamos com um problema na última aula e não tem como os dados correr da gente, a gente tem que resolver, né? E se os pressupostos da ANAVA forem violados? Um dos pressupostos, pelo menos. E aí? Né? Eu vou desistir da minha análise? Não, eu tenho que ter uma saída para isso. Então o assunto de hoje vai ser uma aula curtinha, né? Até porque tem fila ali na porta da sala para poder usar aqui o escritório, né? Porque para gravar eu tenho que ficar sozinho. Tá fácil não, tá fácil não. Bom, bom, a gente vai fazendo o mesmo esquema aqui, né? E começar teorizando algumas pequenas coisas, mas não temos muito o que teorizar porque já teorizamos na última aula. Então, se você não assistiu a aula 05, essa 06 vai ficar meio estranha, tá? Quer dizer, não tem jeito, né? Estatística, área das exatas, é, as coisas são muito sequenciais, né? Se você não pega um, falta o outro, né? Falta para o outro. Bom, então, nós vamos falar hoje dos métodos não paramétricos, né? Porque nós vimos os testes paramétricos, que exigem que os pressupostos da análise de variância sejam ambos respeitados, né? Então, hoje nós precisamos ver então os testes não paramétricos, que são testes que não têm pressupostos. Então, eu posso usar em princípio em qualquer circunstância, desde que respeitados a tipificação das variáveis, né? Mas né, acho que eu já até respondi na última aula, né? Mas por que não usa só o não paramétrico? Porque a análise de variância e aqueles testes que eu mostrei na semana passada são mais robustos, são mais usados, né? São mais rigorosos, né? São mais, digamos, bem aceitos pela comunidade científica. Então a prioridade é sempre tentar o paramétrico. Quando não dá, quando tem a violação, aí você tem essa saída aqui. Muito bem. Então, opa, tá. Então, nós vamos apresentar o problema que já está apresentado, né? Então, a primeira questão, para depois entrar nos métodos propriamente ditos. Então, isso aqui é o próprio slide da aula 05, né? Quer dizer, nós estamos então falando de modelos causais que podem ser do tipo uma variável uma variável resposta, né, com uma variável explicativa, ou podemos falar também de modelos onde nós temos várias variáveis explicativas, certo? Mesma coisa da semana passada. E a mesma coisa também da aula passada, né, que é a tipificação dessas variáveis, né? Quer dizer, a variável resposta, né, ela tem que ser contínua, porque é aquele princípio, né, de que nós vamos trabalhar com comparação de médias. Não necessariamente de médias, mas nesses testes, mas nós podemos interpretar para apresentar resultados com médias, né? Então eu preciso de uma variável contínua como resposta, né? E as variáveis explicativas, né, ou independentes tem que ser do tipo categórica. Então a mesma tipificação que a gente usou para análise de variância, né? Bom, então além disso, né, qual que é o meu problema aqui? O meu problema novo que justifica essa aula, então, é que um dos dois pressupostos da análise de variância foi violado, certo? E aí, um dos dois, tá? Lembrando, então, que para eu usar a análise de variância, para eu usar aqueles testes paramétricos que nós vimos na aula 05, tá? Eu tenho que ter ambos os pressupostos não violados, ambos os pressupostos atendidos. Se qualquer um desses não foi atendido, deu ruim, eu preciso ir para os testes não paramétricos que eu vou mostrar aqui. Bom, então,
Que testes não paramétricos eu tenho? Então, a parte teórica para decidir qual teste não paramétrico. Percebam, eu te dou aqui 3 opções de testes não paramétricos. Kruskal-Wallis, Wilcoxon e Manu Whitney. Bom, Kruskal-Wallis, Wilcoxon e Manu Whitney. Existem critérios para usar cada um desses? Sim, e muito simples, até mais simples do que aquele que a gente viu para os testes paramétricos, que a gente tem que fazer um cálculo de coeficiente de variância, considerando resíduos de modelo da ANAVA e etc. Aqui vai ser bem mais simples. O que vai nos dizer é o delineamento do meu estudo e a quantidade de categorias que eu tenho na variável explicativa. Então veja bem, tá? Eu já botei até em forma de fluxograma para ficar bem simples, tá? Então eu primeiro verifico o número de categorias da variável explicativa. Bom, se essas categorias forem mais do que 2, por exemplo, estado civil, solteiro, casado, viúvo, divorciado, outros, né? Então eu tenho 5. 5 é mais que 2. Então, se é mais que 2, eu tenho que necessariamente usar Kruskal-Wallis. E se não for mais do que 2? Bom, ainda existem 2 possibilidades. Se o estudo for pareado, tá? Eu uso o teste de Wilcoxon. Isso diz respeito ao delineamento de estudo. Aí você vai ter que voltar lá nas aulas 01, 02 para entender o que é o estudo pareado. Mas o estudo pareado é aquele em que essas médias que têm que ser comparadas são dos mesmos indivíduos, são das mesmas unidades amostrais. Tá? Perceba que pela nossa intuição, a gente já viu na aula passada que eu vou comparar médias, por exemplo, para comparar entre sexos. Ora, eu vou ter uma amostra do sexo masculino, uma amostra do sexo feminino, 2 médias de pessoas totalmente distintas. Certo? Isso é a situação não pareada. Tá? Mas se eu pego, por exemplo, eu tomo o peso de pessoas antes de uma dieta e depois eu tomo o peso dessas mesmas pessoas após a dieta, e aí eu quero comparar se essa média diminuiu de um momento para outro. Perceba que eu tenho uma média inicial e uma média final das mesmas pessoas. Isso é um estudo pareado. Esse é um exemplo típico de estudo pareado. Tá? Então, se esse estudo for pareado, eu tenho que usar o teste de Wilcoxon. Tá? E se for não pareado, que é a maioria das situações que vocês vão viver, tá? Tem que ser um teste de Manu Whitney. Tá certo? Muito bem. Então, vamos pro R para ver como é que faz esses 3 testes e a gente encerra esse trem hoje. Tá certo? Um detalhe, tá? Para muitos autores, eu vejo isso é muito normal em material de estatística, não existe um teste de Manu Whitney, mas sim existe um teste de Wilcoxon pareado e um teste de Wilcoxon não pareado. O R entende assim, tá? A gente vai ver agora. Então, o que é um teste de Wilcoxon não pareado? Nada mais é do que um teste de Manu Whitney. Tudo bem? O R raciocina desse jeito. Tá? Ele vai chamar de Wilcoxon pareado e não pareado. Não existe Manu Whitney para o R. Outro detalhe, vocês também vão ver também bastante na literatura, ao invés de testes de Manu Whitney, teste U. Mas essa caneta me chateia. Teste U de Manu Whitney. Tá? Também é muito comum encontrar na literatura dessa forma. Teste U de Manu Whitney. Tá certo? Muito bem, vamos para o nosso querido, espero que cada vez mais querido de vocês também, R. Né? Todo mundo já consegue abrir o banco de dados no R, porque depois que passa isso, eu tenho dito, é que nem quando você vai aprender a tocar violão. Depois que você consegue fazer uma palheta, consegue fazer a posição de Fá, de Sol, né? De Fá sustenido, com a palheta, não, com a pestana, né? Que é esse dedo inteiro. Tá? Isso aqui te faz desistir várias vezes de tocar violão. Conseguiu fazer isso, aí deslancha. Aí você vai tocar violão pro resto da vida. Né? Então o R é assim. Depois que você consegue dominar de abrir qualquer banco de dados nele, o resto é só alegria. Né? Porque é uma alegria, né, o R. O R você chega e consegue tirar respostas da sua pesquisa dele. Porra, é uma coisa fantástica. Né? Muito bem. Então,
vamos olhar aqui no R. Tá bom, de lambuja para você. Vou repetir o procedimento, né? Vou começar a trabalhar com banco de dados. Então eu tenho que ir lá em cima, em Session, tá? Não sei porque eu não consigo botar no vídeo isso, mas eu estou clicando em Session, Set Working Directory to Source File Location. Tá certo? Para informar que o meu script de R e o meu banco de dados estão na mesma pasta, no mesmo diretório de trabalho. Você tem que garantir que eles estejam. Né? Essa semana teve gente mandando dúvida para mim, né? Ah, já fiz o set work, não dá certo, né? Ah, não estava no mesmo lugar. Então, você sempre vai fazer uma pesquisa, você vai dedicar uma pasta para ela, e dentro dela provavelmente subpastas. E aí você garante que esteja ali junto, né, numa mesma pasta, numa mesma subpasta, o seu banco de dados e o script de R, o arquivo .r. Né? Então, dei o comando, né, ele já aqui fez o setwd, né? Ah, poderia digitar isso aí? Poderia, mas você não vai querer, né? Dá um trabalho danado, beleza. E agora eu vou então executar essas duas primeiras linhas, né? Não esquecer de executar a linha ATAT, porque se você não executar a linha ATAT, tá? Você não vai conseguir rodar o nosso código, porque aí você vai ter que se referir ao objeto amostra para poder depois se referir às variáveis que estão ali dentro. Então o ATAT já avisa para ele, eu estou trabalhando com a amostra, então já vou me referir direto às variáveis que estão dentro deste objeto amostra. Tá? Então, lembrem-se que vermelho, né, quando aparece aqui, não se apavora de cara, não tem a palavra erro. Ele só está me falando, é porque eu acabei de mexer nisso aqui. Ele só está me falando, eu já estava com essas variáveis na memória e agora eu substituí, viu? Porque está cheio de variável com nome igual aí. Tá? É só um aviso. Se você repete esse procedimento, ele aparece esse aviso. Ó. Essas variáveis todas aqui eu já tinha ela carregada na memória, porque eu faço os testes antes de gravar o vídeo. Tá? Se você acabou de abrir o teu R, né, e ele tiver zeradinho aqui do lado, provavelmente isso aqui nem vai aparecer. Mas não se assuste. Né? Esse aviso de masked. Não se assuste com isso. É um warning, tá? É um aviso, não tem nada demais. Muito bem. Então vamos aqui para a nossa linha, a partir da linha 183. Talvez para vocês por volta de... Tá? Porque o script acaba que sempre quando eu vou gravar uma aula eu mexo um pouquinho no script e o meu fica um pouquinho diferente do que está lá no Moodle para vocês, tá? Na verdade o que eu coloquei é isso aqui para ilustrar, tá? Então, vamos ver os testes não paramétricos, tá? Primeira situação, tá? Um teste... Eu vou seguir lá pela ordem, ó. Um teste de Kruskal-Wallis, tá certo? Então, como que eu faço o teste de Kruskal-Wallis? Então, eu faço em formato de modelo, tá vendo o tiozinho ali? Né? Então, renda explicada pelo ano. Ah, mas o ano não é uma variável contínua? Não. Ela pode ser, né? Mas aqui eu estou admitindo que ela é uma variável categórica, como se eu tivesse, cada ano é uma categoria, tá certo? Tanto é que quando aparece aqui, ela aparece como inteira, né? O int aqui é inteiro, porque não tem casas decimais. Então o R, em princípio, ele nem trata ela como numérica, né? Que seriam as variáveis contínuas. Tá vendo? A idade aqui, ó, como tem ponto decimal, né? A idade ele já atribuiu como numérica, ele já entendeu como numérica. Né? Então eu estou admitindo que ano aqui é uma variável categórica. Eu poderia até fazer isso aqui, né, gente? Quando você tiver alguma dúvida do como o R vai interpretar uma variável e você quer que ele necessariamente interprete como categórica, eu coloco ela como S-factor, e aí necessariamente ele vai tratá-la como uma categórica, aí não tem erro, tá certo? Tá? Mas quando a variável é inteira, na maioria das vezes dá bom, tá? Então, o comando que faz o teste... e percebam, né? Por que eu estou usando Kruskal-Wallis? Bom, eu provavelmente já teria tentado fazer esse modelo como análise de variância, né? Já tinha criado e já teria testado os pressupostos. Então eu já estou partindo do princípio que eu já fiz isso. E algum pressuposto, ou os dois, não estão, né, foram violados. Tá? Por isso que eu vim fazer teste não paramétrico. Tá certo? Então, estou pulando essa parte, porque essa parte a gente viu na aula passada. Né? Então aqui eu já estou no momento mais adiante. E aí eu já avaliei também. Bom, ano, tá? Se vocês quiserem saber quantas categorias tem uma variável categórica, você pode usar o comando table. Tá?
O comando table, ele faz uma separaçãozinha. Opa, eu errei aqui na digitação, né? Ó, ele separa todas as categorias, tá vendo? Ele tem a categoria 2011, 2012, 2013, até 2017. Tá? Então, quando você faz o comando table, ele te ajuda a dizer, bom, são mais do que 2 categorias? Evidentemente, são 7 categorias. Então, lembra lá do fluxograma? Né? No fluxograma, diz pra gente que se for, né, se as categorias da variável explicativa for maior do que número maior do que 2, eu tenho que usar Kruskal-Wallis. Então, por isso que eu estou usando Kruskal-Wallis aqui no nosso exemplo. Tá certo? Então, tá lá o código. Kruskal.test, né? E de novo o modelinho com o tiozinho. Tá certo? Quando eu executo isso aqui, tá? Ele me dá uma solução, já o resultado, tá? Qual é o resultado que nos interessa? De novo, não vou repetir a aula passada, tá? Então eu tenho uma hipótese nula e uma rejeição de hipótese nula. Quando é que eu aceito a hipótese nula? Quando o P é maior ou igual a 0,05. Então eu só rejeito a hipótese nula quando o P é menor que 0,05. Então é a mesma interpretação. Eu quero o valor P. O resto é coisa para estatístico. Tá certo? O que nós mortais queremos é o valor P. Tá aqui o valor P, 0,4213. Ora, ele é menor ou maior que 0,05? Ele é maior, muito maior que 0,05. Então eu não posso rejeitar a hipótese nula. Isso significa que, né, não há associação entre renda e ano. Não há associação significativa entre renda e ano. Ou seja, a renda não varia conforme, né, o ano, e esse ano aqui é o ano que ingressou o estudante. Né? Lembremos que isso aqui é um banco de dados, né, de dados reais, na verdade, que são coletados para a disciplina de epidemiologia aplicada. Né? E, então, ele está me dizendo aqui que não importa o ano em que o estudante está, a expectativa de renda é a mesma. Tá certo? Essa renda não varia significativamente em função do ano. Né? Ou seja, aceitei a hipótese nula. Tá? E aí, para mostrar resultados, né, a gente pode usar o comando aggregate, que também eu já mostrei para vocês. Agora, em geral, é muito comum, né, você apresentar resultados para testes não paramétricos, apresentar medianas. Não é regra, tá, gente? Se eu verifiquei lá em cima, né, lá na aula de estimativas estatísticas, eu verifiquei que a minha variável resposta é normal, né? Eu posso até trabalhar com a média, eu posso mostrar a média aqui, basta eu trocar esse fã aqui, tá? Mas é comum, em apresentação de resultados decorrentes de testes não paramétricos, apresentar pelo menos uma mediana, se não for uma moda. Tá? Então aqui eu estou te mostrando como mostra a mediana. Então o aggregate, que é essa funçãozinha que já separa as médias ou medianas, ou seja lá qual for o parâmetro que eu colocar em fan, né, por categorias. Né? Então tá lá, ó. Então aqui, gente, acabou que ficou sexo aqui, né? Deixa eu mudar aqui, ó. É ano, né? Para poder fazer sentido, pronto, tá? Né? E aqui também. Né? Então, olha só, gente. Então aqui, com esse comando aggregate renda ano, né, com o fan median, eu tenho medianas de renda em função do ano. Marquinhos, mas 1.500 é muito diferente de 4.000. Lembre-se que em estatística não existe essa de olhar para uma estimativa pontual e dizer que é diferente. O que o teste está fazendo aqui? Né? A mesma ideia, não necessariamente é isso, mas aquela mesma ideia que a gente olhou lá nos intervalos de confiança. Tá certo? Então, esse 4.000 aqui não é estatisticamente maior que 1.500. Ele é estatisticamente igual. Tá? Então, ele já me disse que isso aqui é tudo igual. Tá? Não há motivo para eu achar que isso aqui, sob o ponto de vista da inferência causal, da generalização, que eu admito isso aqui como medianas, né, ou médias diferentes. Aqui no caso a gente está mostrando medianas. E aqui eu fiz o aggregate de IQR, porque é muito comum também nesse tipo de apresentação de resultado, sabe aquele média mais ou menos desvio padrão? Né, que é muito comum em tabelas de artigo?
Para testes não paramétricos é muito comum você botar mediana mais ou menos IQR. O IQR eu mostrei para vocês lá na aula de estimativa também, que depois eu mostrei outras medidas da estatística descritiva. Tá certo? Que é o intervalo, é o intervalo interquartílico. Né? É a amplitude interquartílica, na verdade, né? Que é o resultado da subtração entre o quartil 3 e o quartil 1, ou seja, o percentil 75 e o percentil 25. Tá certo? Então, isso é muito comum, mas eu poderia colocar aqui no meu aggregate SD para mostrar desvio padrão, né? Enfim, aí eu posso usar o que eu quiser aqui no aggregate, tá? E ainda eu deixei aqui um exemplo, vai dar erro, quer ver, ó? Deu erro, tá? Eu botei como fan MLV. MLV é um comando que calcula a moda, só que ele é de um pacote, né? Então eu preciso para esse MLV funcionar, tá? De chamar a library, aquela library que a gente usou para cálculo de moda, ou seja, a modest. Vamos ver se agora funciona. Beleza, lá, ó. Então, o que são isso aqui? Isso aqui são valores de moda por ano. Tá certo? Percebam que aqui, ó, no ano de 2013, tá? Tem 3 valores. No ano de 2012 tem 2 valores. Sim, existem distribuições bimodais e acho que o termo correto seria multimodal, né? 3 modas, tá? É totalmente viável isso, concordam comigo? Até porque a minha amostra ficou pequena. Né? Dentro de cada categoria, 7 categorias de ano, a nossa amostra está em 114, sem contar aí que renda é problemática, porque a renda, a gente tem muito dados ausentes, né? Então, conforme as categorias ficam muito pequenas, começam a aparecer muitos valores de moda. Tá certo? Como é que eu faço isso? Ou você mostra as 3, não dá para escolher uma? Não dá. Não dá. Tem 3 modas. Tá certo? Ou você mostra as 3, o que é meio bizonho, né? Ou parte com uma mediana mesmo. Tá certo? E aí seria justificável, tá? Muito bem. Então esse é o teste de Kruskal-Wallis rodando em R, tá? E os outros testes, tá? Mann-Whitney e Wilcoxon. Tá tudo bem. Então lembrando, quando é que eu uso o teste de Mann-Whitney? Quando eu atendo 2 situações. Lembrando, já atendi que eu violei o pressuposto de ANAVA. Isso está lá atrás, já violei. Preciso usar não paramétrico. Bom, qual não paramétrico escolher? Bom, se eu tenho 2 categorias na variável explicativa, tenho sexo, masculino e feminino, só 2 categorias, tá? E o meu delineamento não é pareado, tá? Beleza. Então eu posso acreditar que eu posso fazer o teste de Mann-Whitney. Tá certo? Então, porque sexo, né? Eu vou dividir as amostras, sexo masculino e sexo feminino, então não são as mesmas pessoas nas 2 médias, medianas ou modas que eu estou comparando, né? Então, essa análise, essa demanda de teste é não pareada. Porque não necessariamente um delineamento pareado exige que todas as análises sejam feitas com testes pareados. Cuidado com isso. Tá? Então, você tem que avaliar a situação que você está enfrentando para cada teste que você vai aplicar, para cada pergunta que você está tentando responder e tentar entender se aquela situação daquela pergunta leva a um raciocínio pareado ou não. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Porque mesmo em estudos de delineamento pareado, provavelmente você vai precisar de testes não pareados para responder algumas de suas perguntas. Tá certo? Bom, então, aí o que eu falei para vocês, ó, teste de Mann-Whitney. Teste de Mann-Whitney, beleza. Só que pro R continua sendo um comando Wilcox.test, como se fosse um teste de Wilcoxon. E aí, aqui no parity, eu defino como false, F de falso, ou seja, não é pareado. E aí ele faz o teste de Mann-Whitney, tá certo? Tá aí o resultado. O que a gente precisa? Do valor P. Tá aqui o valor P, 0,1573. É maior do que 0,05. Se é maior que 0,05, mais uma vez, eu rejeito a hipótese nula. Desculpa, eu não rejeito a hipótese nula, eu aceito a hipótese nula. Ou seja, não existe associação entre renda e sexo.
tá certo? Então não importa se são homens ou se são mulheres, na minha população, eu espero que as rendas sejam equilibradamente as mesmas nesse conjunto de pessoas, tá certo? Entre os dois conjuntos de pessoas, né? As médias de renda do sexo masculino e a média, né? A média de renda do sexo masculino e a média de renda do sexo feminino são estatisticamente iguais, não tem significância estatística na diferença entre elas, tá certo? E aí eu poderia fazer um aggregate aqui da mesma forma, né, com média, com SD, e aí eu não vou ficar repetindo, tá certo? Muito bem. E aqui está o teste, o, o código para o teste de Wilcoxon propriamente dito. Esse teste que é adequado para situações pareadas, tá certo? Então, o que, que muda em relação ao de cima de Van Whitney? Só esse Tzinho aqui, ó, porque agora é paired igual a true, verdade, é paired, é pareado. Antes não era, era false. Então é só isso que muda, tá certo? E aí eu coloquei aqui duas variáveis, mas se eu não me engano essas variáveis não existem no nosso banco, é só para deixar de exemplo para vocês, vai dar erro, porque ele não conhece essas variáveis. Né? Mas só para deixar bem esse exemplo bem típico para vocês, peso inicial, peso final. Tá? Uma outra situação que usa muito teste pareado, então já que o vídeo está muito rapidinho, já vou contar para vocês. Tá? Quando eu já trabalhei com pesquisas nessa linha, que é muito legal de trabalhar, que é na linha de construção, de estudo e construção de fórmulas de estimativa de peso e estatura. Vocês já devem ter visto lá em avaliação nutricional, em dietoterapia vocês vão reforçar bastante isso, né? As situações em que você tem, por exemplo, de UTI hospitalar, né? Tá lá o paciente, né, o mais isolado possível, né, tendo apenas atenção, né, a mínima intervenção possível, né? E aí você precisa do peso e da estatura, né, para avaliar o estado nutricional daquele paciente, né? Não só para avaliar o estado nutricional, mas às vezes até medicamentos precisam ser administrados em função do peso da pessoa, né? E você não vai tirar uma pessoa em coma, né? Ou mesmo, né, em situação grave da UTI só para botar numa balança. Não justifica. Aí você usa as fórmulas de estimativa de peso. Chunleia, esqueci o nome das outras. Chunleia é uma famosa, bastante famosa, né? Enfim, essas fórmulas, tá? Elas são feitas por estudos muito localizados, né? E é muito difícil você... A gente usa porque é o que tem, né? A gente generaliza aquelas fórmulas, mas o ideal é você construir a tua fórmula para o teu hospital, né? Para a tua realidade, né? Ou mesmo, pelo menos, testar dentre as diversas fórmulas, né? Por exemplo, se você pega o livro do Shields, né? O meu acho que tá lá no Unifal, né? Mas o Shields, que para mim é talvez a única obra decente na área de nutrição clínica, de nutrição e dietética, né? Não conheço nada comparado com eles, e está muito longe os outros, né? E o Shields você pega lá no apêndice dele, se eu não me engano, no próprio capítulo dele de avaliação antropométrica, eu acho que ele já mostra mais 7 ou 8 possibilidades de fórmulas de estimativa de peso e de estatura, tá? E aí, o ideal seria você testar essas várias fórmulas no seu ambiente hospitalar. Isso até é uma questão prática mesmo, de pesquisa aplicada, não somente para pesquisa acadêmica, para publicar, etc. Para você tomar decisões mesmo no seu serviço. E aí, você pode querer, então, testar essas fórmulas. E como que você faria? Né? Eu faria um teste pareado. Tá? De que forma? Né? Faria não, eu já fiz várias vezes. Né? Eu pego o peso real, aí eu preciso fazer isso com pacientes que podem deambular, lógico, né? Não vou pegar o da UTI, tá certo? Eu vou fazer, e aí é uma dificuldade, porque quando você envolve antropometria no hospital, você precisa garantir que a pessoa não tem edema, né? Mas não tenha qualquer dificuldade locomotora, né? Enfim, uma série de... A parte de um estudo desse que especifica os critérios de inclusão e exclusão de amostra são muito detalhados, então, para fazer pesquisa mesmo sobre isso, eu cheguei a fazer durante uns 2 anos para conseguir uma amostra de menos de 100 pessoas. Isso com estudantes batendo em hospital 6 horas da manhã todo dia. Tem que ser antes de jejum, porque aí nesse caso, diferente da maioria dos exemplos que eu já dei para vocês, que a gente fala assim, peso e estatura
autorreferidos são confiáveis, né? Que a pessoa te informa, né? Então, para determinados tipos de estudo, para muitos estudos epidemiológicos, isso serve muito. Não precisa ficar pegando balança, pegando estadiômetro. Você fala para a pessoa qual é teu peso, qual é a tua estatura e usa aquilo. Isso está validado. Tá? Isso tem sido universalmente usado. Mas nesse caso agora desse estudo, que eu estou estudando o peso, a estatura propriamente dita, eu preciso de um peso real. E aí, eu pego essas pessoas, né, e boto todo mundo na balança. E tem uma variável que se chama peso real. E depois eu pego a medida, suponhamos, de circunferência de panturrilha, circunferência de braço e faço as minhas fórmulas de estimativa. Faço as minhas variáveis de peso estimado. Percebam, a variável de peso real e peso estimado, elas são frutos de observações das mesmas pessoas. E o que eu quero é comparar essas duas, as médias desses dois pesos, né, o estimado e o real, porque o que eu quero, inclusive, é que a hipótese nula seja verdadeira. Porque se eles forem iguais, as médias do peso real e do peso estimado, essas médias forem estatisticamente iguais, eu digo que a fórmula de estimativa é boa. E aí é uma situação que eu tenho que usar testes pareados, ou paramétrico ou não paramétrico. Tá certo? Então, se for não paramétrico, e o Coxo. Né? E pareado vai ser sempre com duas categorias, né? Sempre aos pares. Tá certo, gente? Olha, o recado de hoje era realmente só esse. Abraço para vocês e vamos de mais Juraildes Cruz, né? Olha esse violão, gente. Isso é coisa rara hoje em dia. Hoje em dia qualquer um bate no violão, faz um xengo-lengo danado, sacode as cordas pra lá e pra cá e fala que sabe tocar violão. Olha os dedos do rapaz como é que bate com carinho. O espelho me disse, só tem um jeito pro assunto. Não adianta querer morrer, porque se morrer vai junto. Se correr o bicho pega, mas se limpar O bicho come. Tem que desembaraçar o novelo da vida do homem.